Rapaziada, bora ver alguns casos aqui, né, de falsas acusações. E, mano, assim, velho, esse daqui acabou se salvando, né? Porque ele gravou tudo. A senhorita aí mandou alguns áudios pra ele, né? Vamos mostrar os áudios aqui também. Mas primeiro tá ele aqui, né? Ele foi na delegacia aqui prestar depoimento, né? Sobre essas falsas acusações. E é o que eu já disse, né? Ele deu sorte porque ele tem as provas aqui, né? Teve as provas, os áudios, né? As mensagens dela falando que ia fazer uma falsa acusação contra ele. Mas nem todo mundo, né, teve essas provas. E esse outro aqui, ó, tá há 3 anos preso por conta de uma falsa acusação. Esse outro aqui também está sendo levado novamente por uma falsa acusação. Mas primeiro vamos ver isso daqui, né, rapaziada? E olha só o absurdo dos áudios que a senhorita manda para ele aqui, né, velho? Eu vou acusar você de estupro. Acusando de estupro, de vulnerável. Então tu agarrei dela. Pra virar bonequinha na cadeia. Boa tarde, eu me chamo Cristian Moreira de Araújo. Isso aqui é um boletim de ocorrência contra a calúnia de informação contra a Pamela Granulati. Ela está me acusando de estupro, de vulnerável. Então tu agarrei dela, tá aqui. E eu tenho vídeo comprovando que ela falou que ia fazer isso. Eu vou fazer isso. E o pior, né, velho? Ela fala aqui, né, que vai acusar ele de estupro contra a filha dele, porque é uma garotinha, mano. Olha só o nível disso, velho. Olha só o quão absurdo é isso. E o que ia acontecer com esse cara, pô, se ele não tivesse esses áudios aqui, né? E tem também, né, até um questionamento aqui embaixo, e é algo de se pensar realmente, né? Porque essa senhorita é uma mãe solo, né, uma mãe solteira. Essa garota que ela disse, né, a filha dela aí, que ela falou que ia acusar o cara de estupro, falando que o cara, dizendo que ia falar que o cara fez isso com a filha dela. A filha não é dele, tá? Não é dele, é de um outro cara. E por isso tá esse questionamento aqui, ó. Você gosta de mãe solteira? E aí, mano, o que é que vocês acham, né? Sobre essas questões aqui. É óbvio que não são todas mães solteiras que vai fazer algo desse tipo, né? Que tem esse tipo de caráter aqui. É óbvio que não, mas existe essa possibilidade, né? Infelizmente. Pamela. Eu vou levar ela e vou mandar ela falar que você agarrou ela. Vamos ver se você não fica preso. Pamela. Ando, Nova Iguaçu, Palhada, Valverde, não devo nada a ninguém. Agora eu não vou admitir que tá passando por isso aqui. E vocês, escutem a mãe de vocês. Vocês estão tendo que passar por isso aqui. Pessoa descontrolada, narcisista e problemática. Boa tarde. Tá falando que eu falei alguma coisa com a tua filha, meu? Faria porque você é doente. Pamela, na moral. Pô, na moral, Pamela. Não. Se é que eu vou fazer isso. Pamela. Eu vou levar ela e vou mandar ela falar que você agarrou ela. Vamos ver se você não fica preso. Pamela, eu nunca faria isso, cara. Olha o que você tá falando. Pra virar bonequinha na cadeia. Brinca comigo. Olha só isso, mano. Você vai virar bonequinha na cadeia. Brinca comigo, Christian. Pamela, por que você tá fazendo isso, cara? Olha o que você tá falando. Isso aí é mentira. E você seria capaz de mentir, cara. Inventar. Pamela, você seria... O meu psicológico não aguenta. Aí precisa você mentir? O meu psicológico. É sempre assim, né, velho? É o psicológico da pessoa, tá? Quando elas fazem algo com um cara desse nível aí, ela chega lá contando na cadeia, né, na delegacia, exatamente isso. Eu não tô com o meu psicológico legal, né? E aí, né, só por esse argumento aí, funciona, né? E ela sai de boa, pô. E se você mentir com uma coisa séria? Por que então? É isso, né, rapaziada? Vou inventar que você fez isso com a minha filha e você vai virar bonequinha na cadeia, pô. E aqui, ó, mais um só se salvou, né? Porque ele teve a esperteza de filmar todo o áudio, pô. De pegar ali o áudio, né? Pegou um outro celular e filmou tudo o que estava acontecendo, né? Porque ela poderia, né, apagar para todos depois. E aí esse cara não teria mais esse áudio, né? Para provar o que tinha acontecido. E aí ele resolveu filmar, né? Na verdade, nem um áudio, né? Não teria nem como ele gravar, porque não é um áudio. É uma ligação, né? Ele está numa ligação com ela aí, pô. E aí, por ser uma ligação, né, nem o áudio ele teria. E aí o cara teve a esperteza, né, de filmar o que estava acontecendo. Pô, agiu certo, né? Agiu corretamente. Porque provavelmente, né, velho, se ele não faz isso, se ele não filma,
quem estaria aqui na delegacia era ela fazendo uma falsa acusação e ele estaria preso. E também, né, ela tá aqui ensinando a filha a mentir, né, induzindo a filha a mentir, pô, falando que ia fazer com que a filha falasse que ele fez isso com ela, né? Ela mesma dizia aí, ó, eu vou dizer para minha filha para contar lá na delegacia que você agarrou ela e você fez outras coisas aí com ela também. E com certeza, mano, a filha ia acreditar na mãe, né? E a filha ia fazer o que a mãe mandasse, pô. Que inclusive foi o que aconteceu nesse outro caso aqui, ó. A senhorita que descobriu uma traição do marido, né? Descobriu que o marido estava com outra. E o cara, inclusive, estava se separando dela para voltar com a ex. E aí, né, velho? Por conta dessa traição e dela não querer a separação, né, velho? Não aceitar a separação. E aí, ela inventou, né? Que o marido, Stu, a filha dela, né? Convenceu a filha para inventar isso. A filha inventou essa mentira. E aí, velho, o cara tá 3 anos preso. Esse daqui não teve a mesma sorte que esse outro do início do vídeo, né? Esse que filmou tudo que estava acontecendo, né? Toda a ligação. Esse daqui não teve a mesma sorte. A palavra da senhorita que basta, sem ter provas nenhuma. E aí o cara tá há 3 anos preso. E agora, velho, a senhorita tá aqui, ó, arrependida, se arrependeu do que fez e tá aqui confessando que tudo que ela falou, tudo que ela convenceu que a filha falasse é mentira, pô. É uma falsa acusação. Olha que sem noção é essa pessoa aqui, pô. Mulher admite falsa acusação de estupro e homem está preso há 3 anos em Sergipe. Como foi? Sim, por causa de uma traição eu descobri e me revoltei. Ele, devido a essa traição, por causa da ex, quis me abandonar, me deixando e não teve consideração. Olha só, mano, porque o cara queria deixar ela, né? Ela pensou, já que você quer me deixar, vou deixar você guardado ali alguns anos na cadeia, pô. E eu me revoltei, fiz essa mentira, criei essa mentira e logo depois eu percebi que eu tinha feito algo errado e até hoje me arrependo e preciso falar, preciso de ajuda e preciso corrigir, porque eu me arrependo todos os dias por esse erro, por esse pecado meu. É, mano, a senhorita agora tá arrependida, né? Só que, o que vocês acham? Depois dela admitir aqui, né? Falar aqui que tudo que aconteceu é mentira, ela que inventou. O que vocês acham que vai acontecer com a senhorita aqui, né? Por ter feito essa falsa acusação. Eu tenho certeza, mano, que não vai acontecer nada, tá? Nada. Ela vai alegar aí alguns surtos também, novamente, é sempre aquela mesma coisa. Vai alegar, não, pô, é por ciúmes, é porque eu tava revoltada, porque ele me traiu, porque ele queria me deixar, eu tava com o psicológico abalado por causa disso que ele fez. E aí, mano, vai dar em nada. E o cara ficou 3 anos preso. Nada mais, mano, nada supre esses 3 anos que o cara passou preso, pô. O cara passou 3 anos preso por algo que ele não fez, mano. Nada consegue suprir, né? Nada mais recupera esses 3 anos que o cara passou, velho. Só por uma falsa acusação. Só por uma palavra, né? Só pela palavra, sem ter provas nenhuma, mano. 0 provas aí do que o cara fez, mas o cara ficou 3 anos preso. E se ela não decide fazer isso, né? Não decide voltar atrás, ele ia ficar muito mais tempo, tá? Muito mais tempo. Por algo que o cara sequer fez. Olha só que absurdo isso, mano. E, velho, assim, a gente já viu o vídeo aqui, né? Eu já postei um vídeo aqui, né? Que tá tendo um projeto de lei aí, que estão querendo aprovar aí. É a pessoa que faz falsa acusação pode pegar 2 anos de cadeia. Eu acho pouco, pô. Eu acho pouco. Para um caso desse daqui, que acusa o cara de algo tão sério assim, não pode ser só 2 anos, tá? Hoje em dia, na verdade, não pega nada, tá? Não pega nada. Mas mesmo que seja aprovado, 2 anos eu acho pouco. Eu acho que essa pena de falsa acusação não deveria ser 2 anos. Deveria ser mais ou poderia até ser menos, né? Dependendo do tipo de acusação, pô, da gravidade da acusação. E uma acusação desse nível aqui, velho, que o cara ficou 3 anos preso, não pode ser só 2 anos, pô, não pode. E é por isso também, né, que eu falo que essa parada da palavra basta, eu não concordo, pô. Aqui foi só a palavra. Foi só a palavra da suposta vítima. E aí, ó, por causa da palavra, sem prova nenhuma, o cara ficou 3 anos preso, velho. Mais um aqui, rapaziada. Mais um aqui sendo preso injustamente, né? Esse caso, inclusive, já é bastante... Tem bastante tempo já, né? Já é um caso antigo, né? Mas é novamente, né, relacionado a esses outros 2 aqui.
mais um cidadão aqui, né, sendo preso por uma falsa acusação. Homem é preso injustamente após suposto descumprimento de medida protetiva. Aqui, né, a esposa está alegando que ele não cumpriu a medida protetiva. Ou seja, ele não poderia ir até onde essa senhorita está. Só que, segundo o cidadão aqui, ele não foi para lugar nenhum. Ele não saiu da casa dele. Ele está aqui em sua própria casa. A senhorita já mora em um outro local. Só que ela veio até ele. Então, mano, se ela veio até ele, ele não descumpriu nada, pô. Ele não foi atrás dela. Ela que veio atrás do cara. Mas ele está sendo preso aqui porque descumpriu, tá? Descumpriu essa medida. Ela alugou a casa lá de Rio Verde e mudou para cá porque eu mudei para cá com a minha mulher. O que determina a medida protetiva? Ele já tá com outra, pô. Já tá com outra senhorita aqui na casa, né? Só que ela veio pra essa casa que ele estava. Então, ele não descumpriu nada, pô. Ela que veio. Que era pra ela ficar distante de mim e ligar. Inclusive, né, ele fala aí que ela estava na outra casa de Rio Verde, né? Que na partilha aí, na separação, parece que ele ficou com um sítio aqui e ela ficou com uma casa na cidade. Só que o que ela fez? Ela alugou essa casa na cidade e veio para casa do cara, né? Inclusive, essa casa que ele já tá com outra. Só que ela falou que ele tá descumprindo com a medida, pô. Não faz nenhum sentido, né, velho? Como que o cara tá descumprindo se o cara nem saiu de casa, velho? Ela que veio, pô. É pra mim, eu bloqueei ela, porque ela ia ficar me ligando, me xingando. Não, a medida protetiva é contra o senhor. O que o senhor não pode fazer? O que eu não podia fazer é ir onde é que ela tá. Ela não morava aqui não, eu vim pra cá, fiquei quieta aqui. O homem ainda critica a lei que protege as vítimas de violência doméstica. A coisa mais complicada que tem é esse negócio que falou dessa Maria da Penha. Ela vai lá, fala uma coisa, a polícia vem aqui. O senhor acha que não está certo a Lei Maria da Penha? Não é que eu não acho que tá certo. Eu acho que, por exemplo, se a mulher foi lá falar, o juiz, assim como eu também fui lá falar, minha versão, o juiz mandou vocês me pegar. É isso, pô. Ele não tá criticando a lei. Ele tá criticando da forma que a lei é representada. Da forma que a lei é feita, pô. Da forma que a justiça age, né? Baseado nessa lei. É o que ele disse aqui, pô. Eu não sou contra a lei. Eu sou contra a ouvir só uma parte. Ela vai lá, dá a versão dela e os caras vêm me prender, pô. Ele tá falando, né? E eu concordo. Ele tá falando que tem que ouvir a versão dele também. Tem que ouvir o lado dele também. E não só o lado dela. E já mandar prender o cara, pô. O cara tá totalmente certo aqui, pô. O problema não é a lei. O problema é da forma que ela é levada, pô. Que só um lado pode falar, velho. Onde você viu isso? Eu tô trabalhando, fazendo cerco, tô com problema de pulmão. Ele se defende reclamando da ex-companheira. O senhor já viu sua ex-mulher? Nunca. Toda a vida ela é uma pessoa do temperamento difícil. Ela avança, ela quebrou a tal documentação ali, que ela quebrou. Aos poucos, fica irritado com a abordagem policial. O senhor vai ser conduzido para a delegacia. Vai ser conduzido para a delegacia. Não, o senhor vai ser conduzido. Vão conversar você, né? Vamos acionar ela, tudo conversar lá perante o delegado. O senhor se sente injustiçado? É isso? Oi? O senhor se sente injustiçado? É claro que estou, moço. Estou trabalhando. Ao chegar perto da viatura, ele se revolta. Eu trabalhei a vida inteira, moço. Eu tô trabalhando, porque você não tem noção. Moço, não tem nada. Esse é o desespero de um cidadão que nunca passou por esse tipo de situação, velho. O cara fala, eu trabalhei a vida inteira, eu nunca passei por algo desse tipo. E, mano, assim, velho, alguém que viveu a vida inteira decente, que já é um senhor, pô, mano, é uma situação muito constrangedora e muito vergonhosa pra ele também, pô, ser levado dessa forma aí. E é isso que ele tá dizendo, né? Eu trabalhei a vida inteira, eu nunca passei por isso. Ele é de família, você faz penal, eu passei por isso. É isso, meus caros, mais uma vítima daquela questão lá, né, que algumas pessoas mal intencionadas usam a palavra basta. E aqui, né, é o que eu falei, pô, ele não fez nada, ele não deslocou do local aqui. A senhorita morava em uma outra casa na cidade, e aí, pô, ela alugou essa casa e veio pra casa do cara
sendo que o cara já tava com outra pessoa, pô, com outra mulher. E aí, né, ela que veio até o cara, só que ela acionou a polícia, né, por descumprimento da protetiva, sendo que o cara não saiu daí em momento nenhum, pô. É o que tá aqui, né? É o que tá aqui que o cara não fez nada, pô. Um caso que circula nas redes sociais vem gerando debate após a prisão de um homem por suposto descumprimento de medida protetiva ao se aproximar da ex-esposa. No entanto, segundo relatos, a situação teria ocorrido de forma diferente. O homem já residia no local e não teria se deslocado para encontrar a ex-companheira, sendo ela quem foi até a região. É o que eu já falei, né? Ela foi até o cara, pô. Não ele foi até ela. A versão apresentada levanta questionamento sobre uma possível injustiça, já que a abordagem teria resultado na prisão mesmo diante dessas circunstâncias. O episódio tem dividido opiniões entre internautas e reacendido discussões sobre a aplicação e a fiscalização de medidas protetivas. É o que ele mesmo falou aí, né, velho? Não é a questão da lei em si, é de como ela é aplicada, né? É o que ele mesmo fala aí no vídeo, pô. Ela chega lá, né, e conta a versão dela e os caras já vêm prender ele, pô. Sem ouvir o lado dele, né? Sem ouvir a versão dele. Só um lado fala, né? Só um lado pode falar e o que aquele lado disse é o que vale, pô. Mas qual a sua opinião sobre isso daí, pô? O que é que vocês acham sobre essa situação aí, né? Que é o que o cara mesmo falou aí, né? Só um lado fala e isso já é o suficiente para levar o cara preso. Imagina, pô, você tá 23 anos casado e aí, né, você descobre algo desse tipo aqui. Você vê a senhorita, né, a sua esposa, dando uma entrevista e falando isso daqui, velho. Você namora? Sou casada. Há quanto tempo? 23 anos. 0 a 10, que nota você daria pro seu ex? 10. É muito bom? Muito bom, inesquecível. Eu daria 10 pra ele. Por que foi tão bom assim? Olha só a felicidade que ela fala do ex, né? Daria 10 pro cara, mesmo já estando 23 anos casado com outro. Parece que é aquela música lá, pô, Saudade do Meu Ex. Ela falou aqui, né, com muita alegria, né? Parece que tem várias lembranças aí, né, rondando aí a senhorita ainda, pô. Ela tá muito alegre em relatar, né, sobre o ex, pô. Que foi o primeiro amor, o primeiro encanto, o primeiro tudo, né? O primeiro te ensina tudo, ensina que é amor, ensina tudo, né? Se ele te mandasse mensagem hoje falando que tá com saudade, o que você falaria pra ele? Vem correndo que eu também tô com saudade, meu querido! Olha só que absurdo isso daqui, mano. O cara pergunta aí, né, se o ex quisesse ela novamente. Ela nem pensa aí, né, já responde logo. Vem correndo, meu querido, vem correndo. Ela fala aqui ao vivo, de boa, que se o ex, né, quisesse ela de volta, ela trairia o marido, né, pô? Ela faria sem pensar duas vezes, velho. Imagina só isso daqui, né, como eu já falei. Imagina o cara tá 23 anos casado com a senhorita e ele de repente, né, assistir isso daqui, ver a sua esposa falando isso, né, quase que se declarando pro ex, né? Praticamente se declarou pro ex ali. E se ele decidir, né, se ele quiser vir até ela, né, ela continua, né, ela fica com o cara de boa, pô, sem problema nenhum. Esse é o atual que fique, né? Que fique pra lá, Zé é dele, né? Não posso fazer nada por ele. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, né, parceiro? Ela ainda tira uma onda com o marido, né? O cara fala, pô, mas se seu marido vê isso daqui, ela, pô, problema dele, né? Cada um com os seus problemas. Ela fala que ficava com o ex de boa, né? E problema do marido. E realmente, velho, é um problema muito grande pra ele, né, velho? É um problema gigante, pô. Você tá ali 23 anos com a pessoa e ela fala isso daqui, pô, de boa, né? Fala que não esqueceu o passado, né? Fala que não esqueceu o ex, pô. O ex-namorado, né, velho? E que, inclusive, se existisse uma possibilidade ali, né? Até ficaria com o cara, pô. Imagina só, pô, você tá esse tempo todo com a pessoa e de repente, né, você vê isso daqui, pô, você assistir algo desse tipo, mano, descobrir algo assim, né, descobrir que a senhorita tem alguns pensamentos ali, né, alguns pensamentos, algumas lembranças do passado. Se fosse você, mano, que fosse o marido da senhorita aqui, né, que tivesse o tempo todo com essa senhorita e visse essa situação aqui, né, ela falando isso ao vivo aí, né, para todo mundo ver, o que você faria? Fala aí nos comentários. Eu tô com duas amigas minhas aqui, que elas são moças e estão querendo casar. Tem algum corajoso aqui para casar com minhas amigas? Deixa aqui nos comentários.
E aí, meus caros, ó, as duas senhoritas aqui, pô, são moças, tá? São moças de família e estão querendo casar, pô. Você teria essa coragem aí de casar com as senhoritas? Você que esteja aí na mesma vibe, né? Esteja com esse mesmo objetivo, você se casaria aqui com uma dessas duas moças? É óbvio, né, velho, que ela tá sendo irônica aqui, né, pô? Ela tá sendo irônica. As duas aqui, né, provavelmente, não sei, mas provavelmente aqui, né, as duas senhoritas trabalham com o job, tá? É o que parece aqui, pô. Parece que é uma ironia aqui que a senhorita tá fazendo. Mas, sendo ironia ou não, o que vocês acham, pô? Você teria coragem, né, de se casar com uma dessas duas senhoritas? Fala aí nos comentários. Duas moças, tá? Será? Eu tô com duas amigas minhas aqui, que elas são moças e estão querendo casar. Tem algum corajoso aqui pra casar com minhas amigas? Deixa aqui nos comentários.